Você quer começar a fazer desenho realista, mas todos os tutoriais que você encontra são super avançados. Seus problemas acabaram. Esse tutorial tem o objetivo de servir como uma introdução ao mundo do desenho realista. Ele vai te dar todas as bases que você precisa, todos os procedimentos básicos para sentar e fazer um desenho realista. Ele vai te dar um norte para você ter pelo menos coragem de pegar um lápis e começar, para depois você ter uma base melhor para partir para os tutoriais mais complexos que estão aí disponíveis no YouTube. Mia, você vai fazer mais tutoriais sobre desenho realista? Não. Não, porque dentro do YouTube, tirando canal de desenho que ensina mangá, canal de desenho que ensina desenho realista é a coisa que mais tem, e tem muita gente produzindo conteúdo incrível que eu tenho certeza que eles conseguem passar de forma muito melhor do que eu. Enquanto que eu tenho outros assuntos que eu acho que seriam muito mais relevantes pro canal do que eu ficar aqui ensinando como fazer uma textura de cabelo realista quando tem outros 15 youtubers com vídeos incríveis sobre como fazer textura de cabelo realista. Dito isso, vamos começar o nosso desenho. O primeiro passo do desenho realista é, como qualquer desenho, fazer o nosso esboço. E para fazer o seu desenho, você vai ter 3 métodos diferentes para começar o seu esboço. O primeiro é o desenho à mão livre. Consiste basicamente em você pegar a sua referência e copiar para o seu papel, sem nenhuma guia de ajuda, sem nenhum macete, simplesmente desenhar no olho, na mão livre. E obviamente isso vai exigir de você noções bem avançadas de proporção, de esboço, de anatomia humana ou animal, se você estiver desenhando animal. Então assim, esse com certeza é a parte, seria o método mais complicado, e como aqui a gente tá tentando partir do básico, a gente aqui é um tutorial para quem tá começando, não. O segundo método é o grid, que é basicamente quadricular a sua referência, quadricular o seu papel e copiar o conteúdo de cada quadradinho. Se vocês têm interesse nesse método de esboço, eu tenho um vídeo inteiro a respeito disso, como trabalhar o grid. Vai estar o link aqui, vai estar o link na descrição, vai estar o vídeo no canal. Se vocês acompanham, vocês provavelmente já assistiram, porque ele é um dos mais assistidos do canal. Então, se você tem interesse, vai lá, que lá tem muitos e muitos minutos só a respeito disso. E o último método é o método da mesa de luz. Mas assim atrapassa! Ai, meu amor, eu já fiz um vídeo sobre essa questão, tá? Assim, eu já cansei, assim, dessa discussão. E se você quer ficar esperneando, esbravejando nos comentários sobre como mesa de luz atrapassa, ou sei lá o que caralho vocês chamam isso, o problema é de vocês. Infelizmente, eu não tenho tempo pra ficar provando que eu sei desenhar com grid aqui, ficar fazendo as coisas com grid, perdendo 2 horas que eu não tenho pra fazer esse vídeo só porque, nossa, mesa de luz atrapassa. Não é. Vambora. Esse aqui é o nosso método. Mas antes de botar ele em prática, a gente vai precisar, por óbvio, da nossa referência. E a que eu escolhi pra esse tutorial vai ser essa aqui. E eu quero fazer alguns comentários a respeito da escolha de referência antes da gente começar o nosso desenho. Se tem uma coisa que faz toda a diferença no resultado final do seu desenho, é você ter lá no começo escolhido uma referência boa. Então a primeira coisa que você deveria evitar são aquelas fotos que o rosto está completamente estourado de luz e vai sumir todos os detalhes fisionômicos da pessoa. Vai dar pra ver só olho, nariz e boca, basicamente. É muito mais fácil você fazer com que o seu desenho fique parecido com a pessoa que você está retratando se você tiver esses detalhes de nuance, das sombras da bochecha, queixo, esses lugares que a gente não liga muito, mas vão fazer toda a diferença no resultado final do seu desenho. Você vai ter muito mais facilidade de fazer um desenho parecido com o que você está querendo. E uma dica que não é regra, mas é uma coisa que eu prefiro demais, é buscar imagens com alto contraste pra gente fazer o desenho. Ou seja, eu gosto que na minha referência os tons mais escuros sejam completamente pretos e os tons mais claros sejam completamente brancos. Quando você cria uma imagem em alto contraste, é muito mais fácil para as pessoas enxergarem ela. Quando você faz apenas em tonzinhos de cinza, fica aquela coisa meio apagada, meio lavada, assim. E pra pessoa distinguir, assim, você pode fazer um desenho incrível, mas se ele for muito cinza, para as pessoas conseguirem distinguir que seu desenho é bom, elas vão ter que chegar perto. Se uma pessoa vê o seu desenho de longe e ele tem alto contraste, elas vão conseguir ver de longe que ele tá bom. E sério,
é preto mesmo. Eu literalmente uso o lápis mais escuro, o 9B. Tem gente que tem medo de usar os lápis de gradação mais escuras, mas assim, sério, não existe motivo pra isso. Taca esse preto aí que eu te garanto que vai ficar muito mais interessante o seu desenho. E se a imagem que você escolheu, ela não tem alto contraste, você pode pegar um programa de edição de imagem, um Photoshop no computador, um Mate no seu celular e colocar contraste nela. Só tome cuidado na hora de colocar contraste para não acontecer o que eu falei no item anterior, de estourar o rosto. Então assim, tome cuidado também com o brilho, que se você aumentar demais o contraste, você pode estourar o brilho e sumir com as nuances do rosto da pessoa que você quer retratar. A última coisa que você deveria prestar atenção na hora de escolher sua referência é a composição da imagem. Você vai desenhar, por exemplo, o Brad Pitt. Esse é o exemplo mais anos 90 que eu já fiz nesse canal. Você pode pegar uma foto genérica, aquelas fotos de Wikipédia do Brad Pitt desenhar, não tem problema nenhum. Ou você pode procurar uma foto interessante, trabalhada por um fotógrafo de uma revista, por exemplo essa, que será um desenho infinitamente mais interessante do que a foto da Wikipédia do Brad Pitt. Agora vamos voltar para o nosso esboço. Como eu já disse, essa aqui é a nossa referência. E tá, mesa de luz. Eu sei que muitos de vocês não têm uma mesa de luz. E adivinha só, eu também não! E por isso eu vou apresentar para vocês a incrível arte da gambiarra. Você não precisa de uma mesa de luz profissional para fazer o seu desenho. Você pode usar várias coisas que você tem na sua casa, como por exemplo, a sua janela, a tela do seu tablet ou celular, e para evitar que o touch fique te atrapalhando, você pode colocar por cima dela uma placa de vidro ou plástico ou qualquer coisa transparente. Você pode usar uma mesa de vidro e colocar uma lanterna debaixo. Ou por fim, o método que eu uso a tela do notebook do meu computador. E nesse caso, eu não preciso nem imprimir a minha imagem de referência. É só abrir a minha imagem de referência na tela do notebook, aumentar o brilho da tela, apagar as luzes do quarto, colocar o papel em cima da tela e voilá! Agora que a gente já tem uma mesa de luz, mesmo não tendo uma mesa de luz, a gente vai começar o nosso desenho e eu pessoalmente gosto de marcar apenas os formatos básicos daquilo que eu estou desenhando. Por formatos básicos eu me refiro às linhas de contorno, o formato do olho, o formato do nariz, da boca, do rosto, o movimento do cabelo. Essa é a forma como eu prefiro. Mas tem gente que gosta de marcar o limite das sombras do desenho. Pessoalmente não gosto, mas se você vai fazer, não tem problema. A única dica é, sempre marque as suas sombras de leve. Porque senão, depois você não vai conseguir apagar as marcações que você fez previamente e sua sombra vai ficar toda riscada, toda marcada e não vai ficar natural e realista. O resultado do meu esboço é esse aqui. Tudo pronto, vamos partir para o grande lance do desenho realista, que é o sombreamento. E eu já aviso que, no fim das contas, não tem segredo. Claro que tem 1 milhão de macetes de usar boleador e não sei o que, o caralho a 4, mas no final das contas, o grande segredo do sombreamento realista é você saber copiar corretamente as áreas de luz e sombra. Primeiro, você vai ter que aprender a enxergar essas áreas de luz e sombra no seu desenho. Então, meu desenho aqui, eu consegui enxergar essa área de sombra. Então, eu vou lá no meu desenho e eu vou reproduzir essa área de sombra. Depois, eu vou enxergar essa área de sombra aqui. Daí, eu vou lá no meu desenho e vou reproduzir essa área de sombra lá. E eu vou fazendo isso até eu ter o meu desenho completo, finalizado, corretamente sombreado. Eu vou soltar um speed do desenho que eu tô fazendo e enquanto isso eu vou fazer alguns comentários. Uma coisa importantíssima que você precisa ter o cuidado é de acertar nos tons de cinza. Se na sua referência você tem um tom de cinza que tá mais ou menos na metade entre o preto e o branco, lá no 50%, você vai precisar colocar no seu desenho um cinza 50%. Porque se você fazer um cinza mais claro ou um cinza mais escuro, não vai dar certo. Se você reproduzir seus tons de cinza muito claros, o seu desenho ele vai ficar sem graça, ele vai ficar com aquela cara de lavado, pálido, sem graça, e como eu já disse, para a pessoa ver que você tem uma habilidade decente, ela vai precisar pegar o seu desenho e ver ele de perto. Vai ser impossível ver de longe que o seu desenho tá bem feito. E por outro lado, se você fizer os tons muito escuros, o seu desenho vai ficar com uma puta cara de sujo.
Além do fato de que, claro, se você tiver muito claro ou muito escuro, seu desenho não tá certo, não está fiel à referência que você está fazendo, nem à pessoa que você está representando. Então, uma coisa muito importante é, se você está fazendo um desenho preto e branco a grafite e sua referência é colorida, a primeira coisa que você vai fazer é pegar sua referência, abrir um editor de imagem e você vai colocar ela em preto e branco. Se você edita no computador, eu recomendo o Adobe Photoshop, que é o que eu uso, e se você edita no celular, eu recomendo o Mate. Os dois vão estar na descrição, você pode procurar aí na Play Store, vai achar de fácil. Photoshop também você deve conhecer os meios de conseguir. E não ache que o artista bonzão é aquele que consegue pegar uma foto colorida e passar por preto e branco sem a necessidade de editar. Isso é besteira e você vai errar seus tons por causa de uma coisa besta que não tem nada a ver. Então apenas edite sua imagem antes de começar até mesmo o esboço. E por fim, é sempre bom lembrar que aprender a enxergar e reproduzir os tons certos de cinza é algo que você não vai conseguir de primeira, não vai conseguir de segunda, não vai conseguir de terceira, vai te precisar tempo, vai precisar de esforço e de estudo. Você não vai virar o Charles Lavezo com uma semana de desenho realista. A questão é que você tem toda a capacidade de ser um desenhista incrível de desenhos realistas, basta você persistir, acreditar em si mesmo e ter paciência. É isso é o básico. Dá pra você pegar só com as informações que eu passei aqui nesse vídeo e fazer o seu primeiro desenho realista e vai ficar... talvez não fique massa, né? Meu primeiro desenho realista não foi nem um pouco massa. Mas você já fez alguma coisa e daqui pra frente é com você. Você vai pegar a sua área de interesse de desenhos realistas e você vai pesquisar nesse grande YouTube que você vai encontrar muitos e muitos tutoriais a respeito das coisas que você quer aprender. Como eu já disse, o que mais tem nesse grande YouTube da vida, além de como desenhar mangá, é como fazer desenho realista. Então, assim, tutorial não vai te faltar. Então, por hoje, é só. E semana que vem a gente volta com o meu forte de verdade e a gente vai voltar na nossa série de como desenhar rosto, trazendo os elementos esquecidos do rosto. Beijos pra vocês e até lá!